Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Moisés Moreira. Vamos continuar com os nossos comentários, resolução de questões do último concurso do INSS, Banca CESP Sebrasp. Não perca essa série de resolução de questões, porque não se trata apenas de apresentar o gabarito e comentar, mas também de contextualizar a questão. Isso vai servir para a sua revisão, para o seu aprendizado, enfim, para o seu contato mais aprofundado com a nossa matéria de direito previdenciário. Acompanhe aqui. Vamos lá, mais uma questão de direito previdenciário, a questão que envolve também princípios da Seguridade Social. Então, no que diz respeito aos princípios da Seguridade Social, Seguridade é um conjunto de ações que envolve saúde, que envolve assistência, que envolve previdência. Previdência exige contribuições para você ter acesso aos benefícios. Saúde e assistência não exigem contribuições específicas. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Pensa aí no SUS, Sistema Único de Saúde. A assistência é devida a todos que dela precisarem, comprovando os requisitos dessa precisão. Exemplo de assistência, Bolsa Família, o BPC, benefício de prestação continuada. Os três formam Seguridade. Então, Seguridade tem um aspecto contributivo, que é previdência, e não contributivo, que é saúde e assistência. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando em aspecto contributivo ou não contributivo, pensando em contribuições ali diretas. Previdência, você tem que ser segurado ou dependente de um segurado. Então tem contribuições das pessoas ali específicas. Saúde e assistência não precisa de contribuições específicas das pessoas. De toda forma, a Seguridade Social como um todo, para que possam ser prestadas as medidas de saúde, de seguridade, elas precisam de pelo menos recursos que venham de contribuições aí, as contribuições sociais, de que venham aí dos orçamentos dos poderes públicos. O fato de saúde e assistência não exigir contribuição não significa que elas não precisem de recursos que vêm de contribuições, mas contribuições aí em geral, não as contribuições específicas como são exigidas na Previdência, certinho isso? Porque Previdência você tem que ser segurado da Previdência para ter direito. Então vamos analisar aí a questão. O que ela fala? Né? Ela vai falar sobre princípio e o que ela está afirmando. Então ela vem e diz o seguinte: são garantidas a uniformidade e a equivalência dos benefícios, prestações ali em dinheiro, serviços, prestações de fazer, de reabilitar, de um serviço social, às populações urbanas e rurais. Até aqui está ótimo, pessoal. São garantidas a uniformidade e equivalência entre urbanos e rurais. Até aqui está ótimo. Olha só. Uniformidade significa que tanto o urbano quanto o rural, eles vão ter acesso às mesmas prestações. Eles vão ter acesso a benefícios. Eu não posso ter preconceito entre eles. E essas prestações, quando, por exemplo, envolverem parcelas pagas em dinheiro, elas têm que ser equivalentes. Por que a Constituição frisa isso? Que é uma decorrência do princípio da igualdade, da isonomia. Anteriormente, havia um severo preconceito, totalmente injustificável, em relação à população rural. A previdência urbana separada da rural, dois regimes distintos, e os urbanos tinham direito a mais valores, os rurais a menos valores. Há benefícios, inclusive, pagos aos rurais em valores inferiores ao salário mínimo. Com a Constituição acaba isso. O que é importante a gente entender sobre esse princípio que está lá no inciso 2 do parágrafo único do artigo 194 da Constituição? A uniformidade e equivalência, ela não impede que haja diferenciação. Tanto é que existe diferenciação entre urbano e rural. Só que essas diferenciações têm que ter uma base, um fundamento, um motivo constitucional. Tem que visar a uma redução de desigualdades, tem que visar a considerar uma situação que é diferente da outra, ou seja, de forma razoável. Então, por exemplo, a idade para o rural aposentar é menor, o trabalho no campo é mais severo. A contribuição do rural segurado especial, aquele que trabalha em regime de economia familiar ou individualmente, ali para a subsistência, ao desenvolvimento do grupo, ao próprio sustento, a contribuição dele é sobre o resultado da comercialização da produção. O urbano tem outro tipo de contribuição, então eu posso ter diferenças. Não impede. O que o princípio da uniformidade e equivalência proíbe são preconceitos, discriminações severas, como
já houve muitas em relação aos rurais. Então até aqui está certa. Aí vem a segunda parte da assertiva. Embora, então ela garante, diz a assertiva, ela garante a uniformidade e equivalência, embora não se objetive a equidade na forma de participação no custeio, essa parte está errada. Porque, na verdade, além da uniformidade e equivalência, existe o princípio da equidade na forma de participação no custeio. O que é uma equidade na forma de participação no custeio? O que é o custeio? Igual eu falei para você, a Seguridade Social, ela tem a parte não contributiva, que é saúde e assistência, e a parte contributiva, que é previdência. Mas eu estou falando aí de contribuições daquelas pessoas. É assim que eu defino. Mas, enfim, o sistema de Seguridade Social ele tem que ter recursos. Ele é sustentado por contribuições sociais, que o artigo 195 da Constituição traz. Essas contribuições, elas se baseiam numa equidade. O que é uma equidade? De forma assim bem simples, significa a aplicação de critérios de justiça para eu tratar os desiguais como desiguais e os iguais como iguais. Então, quando eu falo em equidade na forma de participação no custeio, eu quero dizer que quem pode mais, ganha mais, paga mais. Quem pode menos, ganha menos, paga menos. Então, objetiva sim a equidade na forma de participação no custeio. De modo que a nossa questão está incorreta. A primeira parte está certa ao falar da uniformidade e equivalência, mas a segunda parte compromete toda a questão. Gabarito errado. Belezinha? Até a próxima questão, meus amigos. Aquele abraço, hein?